O Saber Direito Debate começa agora e hoje nosso convidado é o professor e delegado de polícia do Distrito Federal, Lúcio Valente. No curso dessa semana ele falou sobre a culpabilidade penal e no nosso bate-papo de agora a gente vai falar um pouco mais sobre o assunto e também questões polêmicas que estão relacionadas a esse tema. Professor, obrigado pela presença aqui no Saber Direito Debate. Estamos aí. Nós tivemos aí, então, vamos falar um pouquinho só do curso, né? Como foi as aulas. A primeira aula, conceito e de culpabilidade. Segunda, a evolução. A terceira aula tratou justamente, terceira, quarta e quinta, né? Essas aulas trataram justamente da estrutura. E aí vem a imputabilidade, o potencial, também o conceito de licitude. Isso. Né? E ainda a exigibilidade. Gostaria já de começar, que o senhor falasse um pouquinho dessa culpabilidade. O que é que vem a ser essa culpabilidade? A culpabilidade, ela é a reprovabilidade do crime. O crime, ele existe se ele for reprovável. Existem situações em que, apesar do sujeito ter praticado um ato injusto, ter matado alguém, subtraído algo, falsificado um documento, ele não pode ser reprovado. E ele só pode ser reprovado através da pena, então ele não pode receber pena. Por exemplo, os menores de 18 anos praticam injustos, né, matam e etc., e não podem ser punidos, porque a culpabilidade é justamente essa possibilidade de reprovar determinadas pessoas. Algumas pessoas, por algumas características, não podem ser reprovadas, como os menores de idade. Nesse caso, eles têm uma outra... eles imputado um outro tipo, não é uma pena. Né? Isso. Essas pessoas que não são reprovadas, elas não deixam de ser perigosas. Né? Então, os menores de idade, por exemplo, que matam, etc., eles não deixam de ser perigosos. Né? Então, no caso dos menores, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê as medidas socioeducativas, que não tem caráter de reprovação, eles não estão sendo reprovados. Na verdade, eles estão sendo, dizem, reeducados, mas na verdade, muitas vezes, não há nem a educação, nem a reeducação, porque não há nenhum nem outro. Nem eles foram educados pelo sistema formal de ensino e nem são reeducados nesse sistema socioeducativo. Apesar de a previsão legal ser muito boa, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um diploma muito bom, de vanguarda mesmo. Mas, enfim, depende muito da execução desse projeto, né? E esse projeto, né, que é uma evolução do chamado Código de Menores, não apresenta efetividade prática. Mas, enfim, a culpabilidade é justamente essa reprovabilidade. Mas não são só os menores, né? A gente trata, por exemplo, dos doentes mentais, né? Dos surdos mudos, dos índios, por exemplo, né? E por aí vai. Então, são várias hipóteses, né, de o que a gente chama de inculpabilidade, ou seja, pessoas que não podem ser reprovadas pelo que fazem. E é muito comum as pessoas confundirem esse termo culpabilidade com culpa, né? E é uma coisa até que eu tratei em aula, porque a gente estudou a evolução do direito penal e culpabilidade e culpa já significaram a mesma coisa há uns 50 anos. Mas hoje nós temos culpa como forma de conduta e dolo também, né? Dolo e culpabilidade é uma coisa que é analisado depois. Então não tem nada que se confundir culpa com culpabilidade, são coisas completamente diferentes. Então, culpa é quando o sujeito, por exemplo, dirigindo em alta velocidade, acima da velocidade da via, normal da via, atropela e mata alguém. Né? Então, você poderia chamar de culpa. Ou até, numa determinada situação de dolo eventual. Mas é dolo e culpa em relação à conduta. Aí nós vamos analisar posteriormente se ele pode ser reprovado. Às vezes é o menor. Ou aí entra a culpabilidade. Isso, a culpabilidade da reprovação, da culpabilidade mesmo, então. Bom, agora dentro aí, o senhor já até começou a citar esse ponto, e quando vem dentro dessa, as possibilidades, por exemplo, o dolo, né, a intenção ou não, né? Bom, a questão do dolo, assim, teoricamente o dolo, ele se apresenta de duas formas. Ou ele é a vontade de realizar o resultado, o sujeito quer matar, quer subtrair, ou ele assume o risco, no que eles chamam de dolo eventual, que ele não quer exatamente, mas ele também não se preocupa. Né? Por exemplo, eu tenho um exemplo muito interessante que tem a ver com a Revolução Russa. Né? Em 1917, existe um penalista russo chamado Lofer, que ele dava esse exemplo que é bem forte. Assim. Ele dizia que na Rússia, por conta da miserabilidade e tudo, os mendigos, existia uma disputa entre os mendigos, quem conseguia mais esmola. Então, uma disputa assim, por dinheiro mesmo. E aí havia a prática de amputar as crianças
para aumentar a comiseração pública. Então, essas pessoas sentirem mais pena e etc. e tal. E, eventualmente, essas crianças morriam de infecção e etc. Então, assim, não que aqueles pais quisessem matar diretamente aquelas crianças, mas acabavam matando, assumindo o risco de produzir aquele resultado. Isso é mais do que culpa, isso é dolo, mas não é o dolo direto de o sujeito dar um tiro no peito do outro, né? É o que a gente chama de dolo indireto ou eventual, que se você virasse para essa pessoa e dissesse, olha, se você amputar essa criança, né, morando aí na rua, etc., no frio, etc., ele vai morrer. Fazer o quê, né? Então, seria esse o dolo eventual. E o dolo eventual é muito discutido no Brasil nos crimes de trânsito. Aí o debate é... Entra a questão da imprudência, a imperícia. Porque o que acontece? Os limites são muito tênues, né? Então, você imagina, por exemplo, um sujeito que se embriaga e acelera o veículo ao dobro da velocidade da via. Vamos supor que a via é 80, ele está a 160 por hora. Então, ele mata alguém. Quando o sujeito age com imprudência, ele quebra um dever de cuidado, ele está quebrando o cuidado, está sendo descuidado. A culpa nada mais é, no sentido leigo, é um descuido. Quem age com culpa é um cara descuidado, né? A imprudência, a negligência, a imperícia é um descuido, o sujeito é um descuidado. Agora, o dolo eventual é um passo além disso. Além de descuidado, ele não se importa com o resultado. Ou seja, nós temos, por exemplo, o fato dele ter bebido, isso, né? Já é uma situação a ser analisada. Sim. E a outra é o fato dele, então, embriagado dirigir em alta velocidade. Isso. Aí, quando você começa a somar esses elementos, aí você começa a perceber que a relação dele com o resultado é de desprezo. Então, se você virasse para ele, rapaz, não pega esse carro, você pode matar alguém, você pode machucar alguém, ele vai se preocupar mais com a situação dele, de chegar em casa ou alguma coisa que o vale, do que com a segurança das outras pessoas. Esse tipo de egoísmo está mais perto do dolo eventual do que propriamente da culpa, né? Inclusive, existem situações, por exemplo, que médicos são condenados por culpa ou dolo eventual a depender da situação. Por exemplo, médicos que não têm a prática cirúrgica e sabendo que pode matar uma pessoa, realiza aquela prática. Por exemplo, ele não sabe fazer uma determinada cirurgia estética ou plástica e tal, daí ele faz a cirurgia, há condenações famosas em relação a isso. Então, ele faz aquela cirurgia sem ter a técnica, mas ele faz com a ganância, com o egoísmo tão grande de ganhar dinheiro, que ele acaba matando a pessoa, causando uma lesão que leva à morte. Então, o dolo eventual, ele é um plus, né? Ele é um pouco a mais do que a própria culpa. Ele não é um mero imperito na arte médica. Ele é egoísta em relação ao resultado. Mas, mesmo assim, teoricamente é muito fácil, né? Mas, no campo prático, muitas vezes, você tem decisões de primeiro grau que entendem pelo dolo ou culpa e decisões recursais que modificam a análise sobre o mesmo fato. Não é muito fácil. Não é muito fácil. Na prática, não é fácil. É bastante complicado. É bem complexo. É bem complexo, sim. Bem, professor, nós vamos aqui fazer um rápido intervalo. Já já nós estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje nós estamos conversando com o professor e delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, Lúcio Valente, e hoje tratando sobre culpabilidade. O professor só deu alguns exemplos, inclusive muito interessantes no primeiro bloco. Eu queria tratar de mais um com relação a essa culpabilidade. Digamos que a pessoa atire em alguém, mate ou não, e aí é uma outra situação, né? Por exemplo, pulou ali o quintal, muito comum, pulou o quintal, a pessoa vai lá e atira nesse ladrão. E aí eu vou lhe colocar duas situações, então, para a gente analisar aqui. Uma, com uma arma ele tem o porte, a outra não tem. São duas situações. Primeiro, a questão dele ter o porte ou não, isso já isoladamente, sem o exemplo que você deu, já poderia ser crime de posse ilegal de arma de fogo, né? Então, se fosse, considerando que é uma arma de uso, não uso restrito, né? Por exemplo, um 38, por exemplo. Então, só dele ter aquela arma sem ter a autorização do SINARME, né? Então, ele já praticaria um crime da lei do Estatuto de Desarmamento. Independentemente disso... Aí vai ser julgado à parte. Isso. Pode ser julgado à parte ou não, a depender da situação processual, mas a análise jurídica, no que se refere ao direito penal, é à parte, então ela é autônoma. Uma outra coisa, você está na sua casa, está lá a arma, mas vamos supor que a arma é de um tio, de um avô, que deixou lá guardado, você sabe que está lá, mas não nem manuseia a arma. E um dia você descobre que um ladrão
pula a casa. É nesse exemplo que você está dando, né? Então, ele pula a casa e você usa aquela arma em legítima defesa da sua família, porque ele está armado, está prestes a cometer uma agressão. Isso não afasta a possibilidade de você alegar a legítima defesa, né? Numa iminência de uma agressão, de afastar, de arrostar uma agressão iminente ali daquele bandido. Mas são duas análises, então. Considerando que você praticou um crime porque tem a arma, isso não impede que você não possa usar, isso não impede que você possa usar essa arma para se defender de uma agressão. Então, são coisas diferentes. Mas a situação interessante dessa aí de pular muro é que acontece muito, é que às vezes pula o muro e não é um bandido, às vezes é um adolescente buscando uma bola, buscando uma pipa e etc e tal. E essa análise da legítima defesa, ela pode levar a um erro que a gente chama de legítima defesa putativa, que é a legítima defesa imaginária. Você acha que vai ser agredido quando não vai. Então, o sujeito à noite, por exemplo, cai um objeto, um vizinho, alguma coisa, ele pula um muro, e é uma região violenta que você acredita que possa ser atacado a qualquer momento, e você usando aquela arma, você atira naquele sujeito. Também é uma exclusão, pode ocorrer uma exclusão de dolo aí. Né? Porque... Da culpabilidade ou não? Só da eventualidade? Pode inserir a eventualidade. Aí seria uma exclusão do próprio dolo, né? O dolo que é uma análise do fato típico. Então, nesse caso, por exemplo, ele poderia deixar de responder por esse fato, na forma dolosa, e mesmo na forma culposa, se ficasse provado que realmente aquela situação levou a crer de forma absoluta que seria um ladrão, que ele seria atacado. Isso não é incomum. Não. Tem pessoas por aí que são assaltadas 15 vezes, um dia compram uma arma para se defender, e coincidentemente, naquele momento, não entra um ladrão, entra por exemplo, o caso que você está citando, uma criança atrás de um menor atrás de uma bola. Falar em menor, professor, vamos lá, gostaria de saber, o senhor trata também da redução da maioridade penal. E aí eu gostaria que o senhor observasse em sua resposta 2 pontos. A primeira, a questão da constitucionalidade dessa redução, e o outro, a sua opinião, já que o senhor atua na área, né, um delegado de Polícia Civil do Distrito Federal. Esse debate é um debate que ele tem muito extremismo, né? Então, existem aquelas pessoas que defendem absolutamente a redução da maioridade e aqueles que são absolutamente contra. Eu acho que a gente tem que analisar isso de 2 formas. Uma abordagem jurídica, o que eu acho como estudioso do direito, né? Eu não sou um constitucionalista, mas tenho que entender o direito penal frente à Constituição Federal. E eu entendo que a Constituição Federal veda essa possibilidade. Eu acho que uma eventual norma que o Poder Legislativo crie, reduzindo a maioridade penal, vai esbarrar numa ação de constitucionalidade e o Supremo vai ter que se posicionar. Entendo eu que pela inconstitucionalidade. Então, é uma cláusula pétrea e não pode ter sequer a tendência, né, qualquer ato tendente a diminuir esse direito. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, né? É só uma questão constitucional, uma análise jurídica. Um ponto da pergunta. Um dos posicionamentos, inclusive, porque tem constitucionalista que entende que não é cláusula pétrea, né? Mas me parece que a maioria entende que sim. Uma outra coisa é a minha opinião, e aí minha opinião é uma opinião de cidadão. Porque quem vive a violência no dia a dia, eu como profissional, e a gente acaba vivendo como cidadão, porque a gente tem amigos, etc., familiares são são vitimados pela violência, e é uma análise que as pessoas não consideram e devem considerar, que é o sentimento de justiça que é ferido, a sensação de impunidade que as pessoas têm em relação a esses fatos. Porque é muito comum você ouvir o seguinte: se reduzir a maioridade penal, não vai resolver o problema da violência. Não vai. Se você botar uma prisão perpétua e pena de morte, também não vai. Também não vai. Né? Então, não é que vai resolver o problema da criminalidade, não vai, mas resolve um outro problema, que é a sensação de justiça daquelas pessoas e da própria sociedade. Então, por exemplo, se você tem um sujeito que é morto por um menor e você vê que esse menor vai ficar no máximo 3 anos, e eu estou dizendo no máximo 3 anos em situações absolutamente excepcionais, porque eles vão ficar lá 6 meses, 1 ano, e não vai passar disso, não é? Não vão ficar internados por mais do que isso. Até porque o Estado ele não consegue ficar com muito... Isso já é um acúmulo, não tem estrutura. Não tem estrutura. Então, fere o sentimento de justiça. Então, é muito válido que as pessoas queiram a redução da maioridade penal. E eu concordo com isso, porque eu acho que fere o sentimento de justiça. Mas eu acho que há esse problema constitucional e a minha opinião é que, infelizmente, ou felizmente, a nossa Constituição ela estabeleceu alguns direitos que não podem ser reduzidos. Então, eu entendo que tem um problema jurídico aí. Agora, em relação aos menores, maiores de 16 e menores de 18 anos, me parece que também a taxa de criminalidade não é tão maior
assim do que a taxa de adultos. E aí eu concordo com aqueles que falam que não vai reduzir a criminalidade. Também acho que não vai reduzir. Mas eu bato bastante nesse ponto em relação às famílias, em relação à sociedade que tem um sentimento de impunidade. E esse sentimento de impunidade é muito ruim, porque desintegra a sociedade. E você desintegra o próprio respeito ao direito. E quando o direito ele passa a não ser respeitado pelas pessoas, você cria uma sensação de infidelidade em relação ao próprio direito. Você acha que o direito não é fiel a você e você também não pode ser fiel ao direito. Então, se o direito não me protege, por que eu tenho que me socorrer ao direito? Então, assim, é uma coisa bastante complexa, assim. Não é fácil, mas acho que o debate tem que ser feito, né? E o que não pode é extremismo, tipo, pode, não pode, sou contra, sou a favor. Eu acho que o debate tem que procurar um meio tempo. O professor Luiz Flávio Gomes... E nem demorar tanto, né, para resolver. Isso. O professor Luiz Flávio Gomes é um famoso jurista, inclusive tem um livro que eu indico dele aqui. Ele dá uma solução intermediária, que é você manter o Estatuto da Criança e do Adolescente com medidas mais severas para esses crimes de sangue. Uma ampliação da internação, sei lá, para 10 anos, isso teria que ser estudado, né? Mas isso também depende do Poder Executivo ter condições de receber essa massa, né? Essa massa, entre aspas, de jovens e tal, de massa, não seria carcerária, mas vão ficar no cárcere lá. Então, você precisa de uma estrutura que o Poder Executivo pode ser que não tenha. Então, é uma saída juridicamente válida, mas também esbarra nessas situações práticas, né? Bem, nós vamos aqui fazer mais um rápido intervalo e já estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Você vai ver no Justiça para Todos dessa semana, Registro Civil Nacional, vários documentos de identificação do brasileiro reunidos em um só, mais moderno e eficiente. Evitar fraudes e crimes. O RCN já nasce com essa missão. Um passeio pela história revela curiosidades da evolução do sistema de identificação. E tem ainda uma entrevista exclusiva com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli. Caberá à Justiça Eleitoral a gestão da base de dados do RCN. Não perca, é no Justiça para Todos. Eu espero você. Até lá. A exploração sexual infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e viver. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje nós estamos conversando com o professor e delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, o professor Lúcio Valente. Professor, nós vamos falar aqui de algumas obras que o senhor traz para indicar. Lembrando que o professor, ao longo da semana, ministrou o curso sobre a culpabilidade no direito penal. E aqui ele nos traz uma indicação que é do Direito Penal, do professor Paulo César Busato. Vou mostrar aqui, eu gostaria de pedir ao professor justamente por que dessa indicação. O professor Paulo César Busato, né, é um professor oriundo do Ministério Público do Paraná, e esse livro dele é um livro bastante aprofundado. Então, para aquelas pessoas que desejam se aprofundar realmente, mas que já tenham algum conhecimento, já estudaram, já passaram por manuais, né, é um livro que vai trazer outras concepções, é um livro que se aprofundou bastante no estudo da culpabilidade, mas é um estudo mais científico, menos prático, me parece, né? É mais teórico mesmo, né? Para quem quer, por exemplo, fazer um mestrado, alguma coisa assim, né? É um livro mais profundo, vamos dizer, né? E exige uma bagagem. Esse aqui, Princípios Básicos de Direito Penal. Esse do professor Francisco de Assis Toledo é um clássico, né? Se você quiser começar o seu estudo na graduação por ele é um livro que ele é clássico porque ele aborda a matéria de forma muito didática. O professor Francisco é uma pessoa muito didática e, apesar de ser um livro, vamos dizer, clássico, antigo, vamos dizer, nesse sentido da palavra, é um livro que atende, vamos dizer, realmente os princípios básicos, os elementos básicos do que o aluno precisa saber para alcançar voos maiores, né, na matéria. Nós temos aqui Direito Penal, está aqui uma outra indicação, Luiz Flávio Gomes e também Antônio Garcia, Pablo
Esse livro, o professor Luiz Flávio Gomes é uma pessoa muito ligada aos concursos públicos, né? Então, quem está fazendo concurso para magistratura, Ministério Público, delegado de polícia, Defensoria Pública, é um livro excelente. É um livro que atende muito, assim, porque ele consegue resumir toda a doutrina de uma forma bastante didática. Então, para quem está prestando concursos públicos, é um livro bastante indicado, esse aí do professor Luiz Flávio Gomes. Está aqui, então, mais uma indicação do professor Lúcio Valente. Nós temos aqui agora Direito Penal, parte geral. Esse do professor Juarez Cirino dos Santos, muito conhecido, né, entre os penalistas, e ele tem uma abordagem mais criminológica do direito penal. Assim, ele faz um paralelo muito com a sociologia, né, com outros anos. Então, para quem quer ampliar também, vamos dizer, o conhecimento do direito mais para outras áreas, criminologia e etc., é um professor bastante respeitado, porque ele consegue abordar o direito penal em outra vertente do que, por exemplo, os outros que a gente abordou agora. Bem, eu tive a satisfação de conversar aqui hoje no Saber Direito Debate com o professor e também delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, Lúcio Valente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estou à disposição. E lembro que você também pode participar do programa saberdireito@stf.jus.br e também pode assistir a este e outros programas da TV Justiça em nosso site, tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.